Bem-vindo ao vídeo que vai mudar totalmente a forma que você vê a procrastinação. Deixa eu já dar um play aqui para a gente cronometrar o nosso vídeo. E eu vou te falar uma coisa. Essa semana eu estava estudando alguns artigos e alguns livros, tá? Posso deixar aqui para vocês na referência, tá? E aí eu cheguei à seguinte conclusão. A conclusão é: transforme o seu pior inimigo em um aliado produtivo. Então eu anotei no computador e eu queria muito falar isso para você. Que a maioria das pessoas, elas procrastinam muitas horas e muito tempo porque elas não têm uma procrastinação estratégica. Como assim procrastinação estratégica? É isso mesmo. Naquele livro ali, ó, Como Superar Seus Limites Internos, ele é um livro que surgiu no seguinte sentido. Existiam algumas pessoas que eram grandes criadores, grandes artistas. E todos os artistas de sucesso, eles descobriram que existe um número, vamos dizer assim, um número de sucesso, que é a lei de Pareto, que acredita na seguinte coisa, que 80% dos seus resultados vem a partir de 20% dos seus esforços. Então, esse escritor fala a seguinte coisa no livro. Ele fala assim, ó, 80% da conquista, do sucesso de um pintor de telas vem de 20% das suas obras pintadas. Ou seja, ele precisa pintar não somente uma obra, mas ele precisa de pintar 1000 quadros para que 20% desses quadros fale dele 80% do resultado. Então, quando eu entendi isso, eu entendi a seguinte questão, que a procrastinação, ela vai acontecer. Ela é algo que acontece na nossa vida. Só que, quando a gente entende que existe uma procrastinação estratégica, aí a gente entende o jogo. Como assim? O cara tem que produzir muito. Todas as pessoas que produzem muito, elas normalmente elas tendem a ficar alguns dias, algumas horas, algum tempo grande, dependendo da pessoa, para criar a ideia da produção. Então, todo artista que fez muito sucesso, eles têm um padrão. E nesse livro fala exatamente sobre isso. Qual que é o padrão? Antes de produzir grandes obras de sucesso, que são obras que a gente conhece muitas vezes hoje, que aí entra, né, o Picasso, Mona Lisa e vários outros artistas famosos, eles perceberam que existia uma procrastinação induzida. Como assim? Existe algo chamado tempo ósseo. O que é tempo ósseo? É você ficar sem fazer nada. E aí, nesse vídeo, eu quero falar exatamente sobre isso e o que isso tem a ver com todos os vídeos que eu posto para o YouTube. No início, eu tinha muito conteúdo que eu queria falar. Então, vou ser sincero, os primeiros 15 a 20 vídeos foram tranquilos. Só que depois que eu comecei a passar da linha dos 20 vídeos, eu percebi que eu estava com pouco tempo ósseo. O que significa isso? Eu estava com pouco tempo de procrastinação. Então era vídeo, era edição, era trabalhar, era dar suporte para o cliente, minha empresa, a empresa da Flávia. E eu comecei a ficar sem tempo ósseo. E eu percebi que sem tempo ósseo a minha criatividade diminuiu drasticamente. Mas não foi pouco, não, foi muito. Então eu tenho hoje, todos os dias, mais ou menos meia hora de não fazer absolutamente nada. Eu não leio, eu não vejo vídeo, eu não fico no celular, eu fico simplesmente deitado no meu tapete. Eu vou mostrar um dia pra vocês meu tapete. Eu fico deitado no meu tapete, olhando pro teto, olhando meus livros. Aqui dentro do armário, né, tem mais livros. Eu abro a porta e fico olhando e relembrando coisas que eu li no livro e trazendo isso na minha memória. Por quê? Porque a gente esquece as coisas, porque a gente não tá usando. Então tudo que você não usa, você esquece. Se você não tá usando seus músculos, para de treinar, o que acontece? O músculo murcha. O nosso cérebro, a plasticidade cerebral acontece exatamente da mesma forma. Então, nesse livro fala sobre isso. Todo grande artista, todo criador, toda pessoa que trabalha com criatividade, produção de conteúdo, porque nós, produtores de conteúdo, somos criadores, a gente é artista. Você sabia disso? A gente é mais para artista do que para professor, por exemplo. Por quê? Não adianta você querer só ficar dando aula. Você tem que ter criatividade para entender como o seu público quer ver a sua aula. E aí a gente sai da rotina. A gente sai do óbvio, que é trazer conteúdos que são clickbait, quebra de padrão total, que é, por exemplo, procrastine de forma estratégica. Cara, isso foi o que mudou minha vida. Escuta o que eu tô te falando. Hoje eu tiro um tempo para ficar à toa, cara. Porque se eu não faço isso, eu não faço um bom conteúdo, eu não tenho uma ideia de um vídeo, disruptivo e assim por diante. Então, como que a gente faz para mudar a nossa vida, mudar as coisas que estão à nossa volta? É exatamente fazendo isso. Então, para de mexer no celular. Mexer no celular não vai te deixar mais inteligente, pelo contrário, vai te deixar um cara mais burro, porque você fica só vendo Reels, você está absorvendo várias informações. Então diminui isso e fica no ócio criativo. Você vai entender isso como procrastinação, mas na verdade é um investimento na hora que você sentar na cadeira para começar a criar. É simplesmente isso. Então é bem simples, prático e objetivo, ok? Quando a gente utiliza então o tempo ósseo, algumas coisas acontecem na nossa vida.
a primeira coisa que eu percebo que acontece, a gente para de se cobrar tanto em fazer o que precisa ser feito. Então, quando a gente não tem essa procrastinação estratégica, você fica se cobrando, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. E aí, muitas vezes, esse preciso fazer isso acaba simplesmente gastando a sua energia cerebral, do seu maquinário cerebral, e automaticamente você consegue produzir cada vez menos. Então, induza isso. Tira ali 1 hora na sua agenda, 2 horas, 3 horas por semana para que você não faça nada. É 1 hora somente para criar ideias. Do mesmo jeito, por exemplo, que eu tenho 1 hora na minha agenda ali, eu tiro todo sábado na parte da manhã, eu tiro 3 horas, que é a parte de desenvolvimento de produto e tecnologia. Eu fico o tempo todo trazendo, estudando coisa nova, diferente para trazer para minha empresa. Talvez uma automação, uma IA para facilitar o processo. Então eu tiro 1 hora da semana só para estudar isso. E aí, juntamente com tudo que eu estou te explicando, a gente muda o jogo, vai para o próximo nível e faz as coisas acontecerem. Então, o ócio criativo é o principal aliado de todo criador de conteúdo, de todas as pessoas que trabalham com artes, todas as pessoas que trabalham com criatividade. Então, se você está vendo esse vídeo e procrastina, chegou a hora de planejar a procrastinação. Planeje isso, porque tudo que você planeja, você consegue medir. Tudo que você mede, você consegue saber para onde você está indo, para onde você quer levar o seu ritmo, a sua vida, a sua essência, os seus negócios, a sua família, você, a sua parte pessoal, você como ser humano e assim por diante. Então esse vídeo fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no nosso canal que eu te espero no nosso próximo vídeo.